Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, e dos versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que evangelho bonito para nós hoje. Porque Jesus nos ensina também a realizar milagres. Olha como é impressionante. Jesus nos ensina a realizar milagres. E milagres que não precisam ser extraordinários. É a partir de atitudes e de práticas simples de fraternidade, solidariedade. São os gestos que levam este milagre a acontecer. Começa o Evangelho dizendo que Jesus, ao atravessar para o outro lado do mar da Galileia, veio um monte de gente ao encontro de Jesus, porque era assim. A fama de Jesus já havia espalhado e muitos iam ao encontro de Jesus por causa dos sinais. E Jesus curava todos, Jesus escutava e tocava em todos. Então muitos vinham, afinal era uma grande massa de pessoas desassistidas, era uma multidão de pessoas enfermas, doentes, que não tinha a quem recorrer. E Jesus passou a ser para aquelas pessoas um sinal de esperança, de graça e de cura. Por isso vinha aquela multidão, não só para ser curado, mas também para escutar Jesus. Só que Jesus agora provoca os discípulos. Olha esta multidão, né? Como vamos alimentá-los? Provoca os discípulos para que eles tomem uma decisão, para que eles também participem deste momento, sejam coparticipantes deste projeto. Um dos discípulos vai dizer: "Senhor, se é mesmo que a gente tivesse, não temos nem sequer onde comprar. E o dinheiro que temos é suficiente, não daria nem para nós." E outro discípulo então vai dizer: "Mas aqui tem uma criança que tem 5 pães e 2 peixes." Olhe, a provocação de Jesus gerou entre eles uma discussão como poderiam fazer para ajudar, para resolver aquele problema. E é isso que Jesus quer provocar em nós. Como nós também podemos agir para ajudar aqueles que precisam. Uma criança é todo um significado. Criança está incluída entre os pequeninos do reino, entre aqueles escolhidos, preferidos do reino. E aí entra os pobres, os miseráveis, né? Os enfermos, as mulheres, todos aqueles que eram colocados à margem, os pequeninos. Então havia uma criança, um pequenino, que tinha ali 5 pães e 2 peixes. E essa experiência nós já conhecemos. Os pequeninos mais pobres são aqueles que mais abrem suas mãos para partilhar. E tem um número significativo, né? 5 pães e 2 peixes
7, ou seja, o número da perfeição, aquilo que é dado na simplicidade é perfeito para que possa alimentar a todos. Jesus reza, entrega para que eles distribuem e diz que todos comem, todos ficam saciados e ainda sobra. E Jesus então manda recolher e ainda recolhe 12 cestos. Outro número significativo, o número dos apóstolos. Ou seja, vocês agora serão multiplicadores desta ideia milagrosa. Vocês irão ajudar uns aos outros também a partilharem o pão, a colocar à disposição tudo aquilo que tem ao encontro dos necessitados. Um pouquinho que eu tenho, um pouquinho que você tem, um pouquinho que o outro tem, nós vamos colocar tudo em comum e todos serão saciados. Este é o verdadeiro milagre que Jesus quis provocar nos discípulos e está provocando em nós hoje, principalmente neste tempo que estamos vivendo, de tanta fome, de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós podemos também, hoje, realizar este milagre, colocando um pouquinho que nós temos ali como pequenino para ser abençoado e ser multiplicado. Sejamos também esses 12 discípulos, esses apóstolos, como multiplicadores dessa mensagem de salvação e dessa mensagem de bênção. Hoje, mais do que nunca, precisamos realizar o milagre do pão entre nossos irmãos. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.